Amigos do canal, eu optei por gravar áudio hoje, não vídeo, porque eu estou dirigindo a distância até considerável e vou aproveitar para conversar com vocês. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, né, torcemos para que dias melhores venham. Claro que existe a galera que anda com o urubu no ombro, sempre desejando que o pior aconteça, né, para que eles, sendo minoria, né, controla então a maioria, que é a massa. Mas como nós pertencemos à maioria, nós ficamos daqui torcendo para que as coisas deem certo, não é mesmo? E se você olhar o cenário à volta, você vai perceber que o horizonte ele não é tão bonito, né, quanto a gente almeja, né? Então a gente deseja que as coisas deem certo, que o Brasil saia dessa crise, enfim, a gente deseja tudo de bom, que as pessoas não percam seus empregos, não passem, né, por um momento de escassez de alimento, né, ao ponto de passar fome, e etc. Ocorre que a gente tem que analisar o cenário geopolítico para a gente ter uma conclusão um pouco mais abrangente da coisa, né? E quando a gente vai analisar o cenário geopolítico, a gente já vê que a premonição não é boa, não precisa ser nenhuma mãe de Ná, não precisa ser um bruxo ou um vidente, qualquer coisa do tipo que o valha, né? A gente basta olhar, a gente vê que as coisas não estão se encaminhando. E o que exatamente, Agil, que traz essa certeza, né, de que as coisas não se encaminham para um futuro tão bom? Veja bem, eu não estou dizendo que o caos completo vai se instalar e que o que está pior vai ficar pior ainda. Mesmo porque não é difícil nós avaliarmos que nós estamos num momento de crise e de certa maneira, o caos já se instalou, né? Mas o que eu estou dizendo é o cenário, né, de melhoria, o cenário futuro para melhoria e, consequentemente, a saída desse momento de caos. Eu acho que isso vai se estender um pouco mais. E se estendendo um pouco mais, obviamente e naturalmente, o caos ele tende a se acentuar um pouco mais. Então vamos lá. No mês passado, ali por volta do dia, entre dia 15 e dia 20, eu não estou aqui com o meu notebook, não vai dar para pesquisar, né? Estou com ele, mas estou dirigindo. Então estou usando aqui muitas informações de memória e peço que me perdoem aí caso alguma coisa não esteja exatamente como eu disse, tá? Mas certamente o que eu vou relatar aqui está acontecendo sim dentro do que eu estou dizendo. Talvez com uma inexatidão de datas, de horários, de local e de números, né? Mas a informação por si só, a estrutura da informação, ela está sendo preservada, tá? Então, meados do dia 15, dia 20 do mês passado, a Rússia, ela desloca um enorme comboio, né, em direção ao leste da Europa, sob o pretexto de ajudar, né, na questão aí do estrago causado pelo vírus chinês, pelo morceguinho. O YouTube tá tesourando, viu, gente, quem fala o nome do cara. E beleza, o mundo inteiro aí viu, né, o pessoal filmando, passou um trem, por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um trem que passava com tanques gigantescos em cima, tão grandes que apenas o vagão do trem só cabia um único tanque, né? Não era possível sequer transportar dois, de tão gigante que eram esses tanques. E esse trem passou ali por mais ou menos uns 5 minutos, né? Só que assim, quem começa a filmar não mostra a locomotiva, já mostra o trem em movimento. Então deduz-se que tenha passado mais vagões e ele começa a filmar até o último. E ele fica ali uns 5 minutos filmando, né? E ali você deduz que tem perto de 90 a 100 vagões daquela composição, né? E esse comboio desceu e até hoje ninguém sabe para onde ele foi parar. O vídeo que foi feito foi na fronteira, né, com a Europa ali. E acaba que esse comboio entrou a Europa dentro e desapareceu, né? Os americanos também mandaram, um pouco antes dos russos, 50 mil soldados, se não me falha a memória, para a Europa, né?
segundo eles, para ajudar no estrago causado pelo coronavírus, né? Outras informações davam conta de que esse exército, esse batalhão aí, esse contingente de homens estava indo para um treinamento militar na região que acontece, não sei se anualmente ou de 2 em 2 anos. Todavia, esse exército foi para lá e também sumiu. Sumiu assim, né? Ninguém sabe que fim deu, em que região estão, o que estão fazendo exatamente. Simplesmente foram para lá. Mais adiante um pouco, já no final do mês que passou, o pessoal do Irã, os iranianos, eles vêm com força para cima de Trump, mas com muita força, acionando todas as instâncias que eles podem na ONU, acusando os Estados Unidos de serem o principal culpados pelas milhares de mortes que teve no Irã, se não me engano 8 mil, né, em decorrência do morceguinho. Só avaliem como quiser, né? O Irã, ele acusa os Estados Unidos, mas não acusa a China. Não sei qual é o método aí, né? Então, para os iranianos, não é da China que parte o problema, e sim dos americanos. Mas eles têm até uma alegação que acaba tendo uma certa sustentação, né? Por causa das sanções internacionais aplicadas pelo governo americano ao Irã, eles disseram que estavam com dificuldades de conseguir medicamentos, né? Kits para teste, enfim, tudo que se precisa aí para contornar o problema ali do vírus, do morceguinho, né? E os Estados Unidos se defendem dizendo que não, as sanções ao Irã não se aplicam a medicamentos ou coisa que o valha. Tudo bem. A questão é que o Irã também ele faz uma defesa da sua própria acusação, dizendo que não, os americanos eles estão enganados, porque quando você cria sanções de bloqueios, né, de fronteiras e sanções comerciais a um país, a questão é que esse país ele perde crédito bancário, né, ele passa a ter problema para negociar com o mundo externo, né, e a questão toda é a confiança, porque assim, ninguém vai no porto pegar uma carga de medicamento e paga em dinheiro, né? Essa negociação ela é feita antes, né? E por transação bancária, transação aí pelo mercado financeiro tradicional. E aí criou-se essa ruptura, vamos dizer assim, né? E os Estados Unidos está lá alegando uma coisa e os iranianos outra coisa, né? O pessoal do Irã outra coisa. Tudo bem. Mais um desenho aí que tenta se encaixar, né? Mais uma peça que tenta se encaixar nesse quebra-cabeça. E agora surge uma notícia, na verdade duas, né? A primeira, ela que assusta mais, né? Embora pareça que ela tem menos valor, que é a questão dos americanos mandarem uma fragata, né? Um comboio ali, acho que de 4 navios de guerra para a costa venezuelana, né? Sob a alegação de estar combatendo o narcotráfico internacional, partindo ali da Venezuela. Sabemos que tem muito mais além disso, né? A informação aí, ela padece de mais detalhes. Veja bem, se o plano dos Estados Unidos não é exatamente o que eles estão divulgando, sabemos que os americanos têm intenção de retaliar a China. Isso é fato. A China, o grande Dagon, né? Ele ganha ali uma proporção tão grande, né? Que é importante para os americanos barrarem isso. E a China consome muito petróleo dos americanos, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos consigam de alguma maneira, né, impedir que esse petróleo vá para a China, eles estão cagando e andando por narcotráfico. A verdade é essa. Então surgem esses rumores, né, que o brasileiro vai tentar, os americanos vão tentar ficar beliscando ali o tornozelo da China, incomodando a China, porque pouca gente para analisar. A China é gigante? Pelo que dizem é. A China é poderosa? Pelo que dizem é. Mas veja bem, a China, ela é um país que ele não produz nada. Você não precisa de muito para entender. Ah, mas espera aí, Ageu, como assim não produz nada? Nada. A China não produz nada. Tudo ela copia, tudo ela rouba. Entendeu? A China é uma grande fábrica de fake news, isso sim.
Tudo que vem da China, tudo que é fabricado na China, é cópia de alguém que teve o trabalho de desenvolver aquela mercadoria. Então, é o famoso Xing-Ling, né? Então, a China, se você parar para analisar, embora ele seja grande, ele é um país que ele não se sustenta por 3 meses se o mundo boicotar, né? A China, ela depende de todo o alimento do mundo. Até nisso, a China, acho que quando muito, produz arroz e morcegos, né? Morcego a gente sabe que eles comem por lá. Então, então eles precisam do petróleo, eles precisam de minério de ferro, coisa que o Brasil tem muito, né? Eles precisam de grãos, eles precisam de proteína animal, que é a carne, né? Eles precisam de químicos, farmacoterápicos e essas coisas todas. A China depende disso para viver. Então, se começar lentamente, boicotar, por exemplo, o petróleo que vai de maneira ilegal, porque tem sanção proibindo os venezuelanos de vender esse petróleo para fora, então os Estados Unidos até que ele tem um embasamento ali, né, para ir contra isso. Se proibir, por exemplo, o petróleo de chegar a venezuelano de chegar à China, você já dá um grande baque no gigante, no grande dragão, né? Um baque, mas um baque daqueles. Então acho que a estratégia é essa, né? E imediatamente após a ordem desses navios se direcionarem à costa venezuelana, os americanos ativam os seus bunkers junto com os israelenses, né? Bunkers que estavam desativados desde a década de 70, não havia sido usado. Parece que o Bush correu para um lá na época do 11 de setembro, mas ali foi fogo de palha, porque o 11 de setembro para mim é pura teoria da conspiração. Embora para mim teoria da conspiração não seja exatamente o que eles tentam dizer, né? E esses bunkers são reativados e os chefes de Estado-Maior, o pessoal das Forças Armadas, o alto escalão, corre lá para baixo. Quando questionado, eu acho que o Trump também deve estar num lugar desses aí. Quando questionados, os americanos soltam a nota dizendo que não, é estratégia para combater o coronavírus. Espera aí, o coronavírus ele é tão perigoso assim? Se fosse assim, o general Heleno estava morto, porque o general Heleno, além de ser velhinho, ele tem uma comorbidade, ele tem ali uma enfermidade, ninguém sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que ele é enfermo, né? O Bernardo Kiss já falou isso, o Alan dos Santos e mais pessoas falaram que ele é enfermo, né? Ele tem uma enfermidade lá, eu não vou me arriscar aqui a ficar confabulando ou conjecturando qual seja essa enfermidade, não vem ao caso. Se fosse assim, o general Heleno tinha sucumbido, né? Então esses generais aí, eles não... Esse alto escalão americano aí, chefe de Estado-Maior, eles não estão preocupados com o vírus. Por mais que eles tentam, né, me convencer, eu estou dando aqui a minha opinião, ainda posso fazê-lo, né? O Dória não pode me proibir, embora ele queira. Estou dando aqui a minha opinião. Então veja bem, gente, o cenário que a gente tem no mundo inteiro é um cenário de rusgas, né? Não é um cenário liso, plano, calmo, em céu de brigadeiro, não é isso que a gente vê um cenário de rusgas, cada um tomando, né, puxando ali a parte do bolo para si, e aquela coisa que você não consegue entender ao certo, né? Você vê que eu não citei o Brasil, né? Porque o Brasil nesse cenário internacional ele tem pouco a fazer, mesmo porque temos problemas demais aqui para resolver e a falta de dinheiro para fazer qualquer questão externa, né, principalmente no tocante a ações bélicas ou movimento de tropa, não nos pertence. Nós não temos essa folga para fazer esse tipo de ação. Então o Brasil ele fica de fora. Mas então não precisa de muito para a gente analisar que o cenário internacional ele está conturbado, né? Ageu, mas o que você acha que vai acontecer? Olha, gente, é difícil dizer, né? O que a gente pode fazer é analisar e com isso ter uma visão de que não se aproxima de dias bons, né? Às vezes eles fazem essa movimentação toda e a diplomacia funciona e tudo recua, ninguém nem sabe se saíram ou quando saíram, né, os militares que estão nesse bunker, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, e a coisa, né, a fragata que está em direção aqui à costa venezuelana, ela, né, resolve dar meia volta e ir para os Estados Unidos e tudo volta a calmaria, né? A gente sabe que o mundo ele é assim, né? Mas a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, porque a gente tem que analisar o seguinte. Agora eu vou incluir o Brasil aqui, mas apenas para exemplificar o momento que nós estamos. Eu até falei disso um pouquinho lá no começo. Nós temos uma crise já instalada no país, isso é fato, né? Ativos aí moeda, né, sendo impressa e jogada à torta direita no mercado.
E o governo está emprestando dinheiro aí com juros de 0,3% ao mês, o que a gente sabe que está muito abaixo da inflação, né? E isso tudo vai causar um problema lá na frente, né? Talvez o Paulo Guedes tenha uma estratégia, e eu até consigo imaginar qual seja, mas utilizando-se ao máximo essa estratégia e conseguindo colocar ela para funcionar a pleno vapor, mesmo assim a gente sabe que uma crise financeira já está instaurada, porque não tem jeito, né? O que está sendo feito para contornar esse momento que nós estamos vivendo vai ter um ônus, né? E esse ônus não tem como se livrar dele. Então é fato, né? Nós estamos tendo também, de alguma maneira, problemas para entregar o alimento na ponta, né? Muita coisa está sendo jogada fora, está sendo perdida, né? E com isso os produtores eles se desestimulam a plantar, né? E existe uma janela, tá? Existe uma janela para o plantio. Então eu não saberia arriscar, né? Para vocês como está a janela de grão, por exemplo, de grãos, se é época do plantio, se é época de cuidar da verdura ou se é época de colheita. Eu não sei precisar isso na posição que eu estou agora, porque nem tem como pesquisar, mas uma coisa é certa, né? Foi afetada. Essa produção presente, ela foi afetada. Se estivéssemos colhendo agora, ela já seria afetada, porque não está tendo como distribuir, né? Voos internacionais não estão levando carga, navios, né, estão sendo impedidos de aportar no Brasil. Então a gente está tendo um problema muito sério de distribuição e de produção. Então, beleza, passou a crise, né, o coronavírus foi o que esperava que fosse, foi maior que esperava que fosse, não foi o que esperava que fosse, foi menor, não interessa, né? Passou a crise, agora nós vamos pôr de volta o Brasil nos trilhos. A gente começa já com um grande déficit de alimento, isso é fato, não tem como fugir disso, não tem como, né? Então a gente já tem um problema aí. E aí, esse cenário internacional, ele tende, vamos lá, estou supondo aqui, ele vai e esquenta, a tendência é que ele esquente. Aí ele esquenta e isso acaba num conflito internacional aí de monta inimagináveis. Pronto, já vem uma outra avalanche, né? Então é um tsunami seguido do eco dele, né? Do reverb. Toda vez que o tsunami vem, fico alerta que horas depois virá outra onda gigante, né? Então seria isso. Então a gente está passando por essa onda, né? Que não passou ainda a sua crista por nós, né? Esse tsunami, que é esse tal do vírus do morcego. E ele não passou, ele não atingiu o seu pico ainda, né? Ele está para entrar nesse pico agora, nesse mês que nós estamos correndo, lá para o dia 10, dia 15 talvez, ele começa, né? A gente começa a sentir ali a crista da onda e a gente não sabe nem quando ela vai passar, né? E aí quando ele começar a diminuir o nível das águas, né? Da altura dessa onda, provavelmente venha outro, né? Venha outro. E esse outro é para um cenário meio conturbado, que pode ser o cenário de uso de material bélico, né? Bom, de uma guerra, possível guerra, ou rumores de guerra, que fique pelos rumores, né? Então a gente tem que se preparar. Temos que nos preparar, porque se você olhar para o horizonte não muito distante, né, você não vê um cenário bom. Talvez isso mude do dia para a noite, porque é assim que funciona, né? O mundo tem muito mais dificuldade em piorar, né, do que melhorar. Às vezes a coisa parece que vai degringolar por um caminho que você entra em desespero. Do dia para a noite surge uma solução, a bolsa melhora, o mercado se estabiliza e eu torço para que seja assim. Todavia, devemos estar preparados, porque vai faltar alimento, isso é sem volta, né? Fale o que quiser, não tem mais como impedir que isso aconteça. A demanda vai ser maior sim que a oferta, o alimento que tiver vai ser a um preço exorbitante, né? E eu creio que poucas pessoas estão preparadas para o que virá, tá? Poucos estão. Então, se você puder, se você ainda tiver condições, dá uma reforçadinha no seu estoque, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Se prepara, né? Mas não dê bobeira, não dê bobeira, porque se nos melhores do cenário as coisas melhorarem, né? Pelo menos você comprou o alimento numa época em que o preço não está tão em alta, embora tudo esteja acima do preço atualmente, mas o preço ainda não está tão em alta, né? E na próxima compra que você for fazer, se você encontrar aquele determinado alimento, você sabe que vai pagar um preço
caro por ele, né? Mais caro do que você estaria pagando agora. Então, na pior das hipóteses, você estaria fazendo uma grande economia. Então, se puder, faça-o. E é isso aí. Torçamos para que dias melhores venham. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. So anytime you stop me, you want your